Bom, pessoal, é isso aí. Vamos à resolução de uma questão, meu jovem, sobre meia-vida. O Enem 2016, primeira aplicação, trouxe uma questão de meia-vida um pouquinho diferente. Não era quantitativa, não tinha que fazer conta, tinha que ter interpretação, tinha que saber como que é calculado a idade de um fóssil, como é que a gente sabe qual é a relação que eu tenho para a idade de um fóssil. Muito interessante isso daí, pessoal. E aí ele fala, pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela técnica do carbono 14. A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a... Então, só para você entender, pessoal, você compreender isso aí, você vai entender que você não tem o seu carbono 14 que você absorve porque você se alimenta ou de animais que comeram plantinhas ou diretamente plantinhas, porque quem absorve da atmosfera o carbono 14 são elas. Então veja bem, como que eu faço a datação hoje, por exemplo, de um fóssil, de um animal que eu tenha hoje vivo, tá? Um animal vivo hoje, eu consigo fazer a datação desse fóssil, por quê? Porque eu faço a comparação da quantidade que eu tenho de carbono 14 em relação ao carbono 12 do indivíduo hoje, comparando com essa mesma relação daquele fóssil. Por quê? Porque a partir daquele momento que ele se tornou fóssil, que a partir do momento que ele morre, ele para de ingerir ou absorver carbono 14, que é a forma radioativa. Então, esse carbono 14, pessoal, nós vamos ter o quê? Uma relação desse carbono 14 caindo com o tempo. Chamamos mais o caso do mamute, que eu não tenho hoje. Boa pergunta. Quando nós não temos mais o animal hoje, pessoal, eu faço essa relação com quem? Com a relação que existe de carbono 14 com o carbono 12 presente aonde? Na atmosfera. Olha que legal. Então, pela relação que eu tenho do carbono 14 com o carbono 12, e eu vou lá e analiso naquele fóssil, eu consigo ter uma noção do tanto que era para eu ter de carbono 14, e eu consigo, pela meia-vida do carbono conhecida, saber quantos anos se passaram pela quantidade que ainda resta de carbono 14. Então, essa técnica de datação é possível, letra A, proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. Aí vamos ver por que as outras não são. Decomposição de todo o carbono 12? Não, pessoal, porque carbono 12 não gera carbono 14. Fixação maior do carbono 14 nos tecidos do organismo após a morte? Não, pelo contrário, você para de fixar. E, aliás, os tecidos vivos não fixam carbono 14. Tudo bem? Quem faz isso são as plantinhas que vão estar fixando e a gente vai se alimentar disso. Os tecidos, né? Quando eu falo, por exemplo, o ser humano. Emissões de carbono 12 pelos tecidos de organismos após a morte. Também não é porque você emite carbono 12 por um processo radioativo ou algo do tipo. Não tem nada a ver com isso, pessoal, após a sua morte. Transformação de carbono 12 em carbono 14. Isso também não ocorre esse decaimento, pessoal, de transformação de carbono 12 que não é radioativo em carbono 14, beleza? Então também está errado a letra E. Mas é uma questão que só o aluno que tinha mais um domínio sobre essa matéria ia marcar a letra E sem grandes problemas. Beleza? Boa questão do Enem.